Daqui a pouco a gente vai ver os outros lances, porque foram várias as partidas em que as polêmicas de arbitragem acabaram roubando a cena. No jogo entre Inter e Cruzeiro, no São Paulo e Galo também, os São Paulinos saíram bem irritados com as marcações do árbitro. E, enquanto isso, a gente vai para o Rio de Janeiro, vamos chamar o Igor Siqueira para acrescentar aqui na nossa conversa, porque a gente quer saber alguns desses pontos que a gente está levantando aqui, né? Como é que a CBF está encarando tudo isso, o que vai ser feito, ou o que pode ser feito, como está sendo analisada essa segunda rodada do Brasileirão do ponto de vista dos donos do apito e da arbitragem. Igor, muito boa tarde, meu amigo, boa semana para você. Conta pra gente aí o que você tem observado e apurado, o que a gente pode trazer de informação aí de dentro da CBF em relação à arbitragem deste fim de semana. Seja bem-vindo. Boa tarde, Luísa, PVC, André, amigos do canal UOL. Primeiro, vou na parte aqui da informação propriamente dita, no que está acontecendo nessa tarde em relação aos jogos do final de semana, e depois eu posso complementar também em relação à estrutura da arbitragem. Bom, hoje a gente sabe que tem uma reunião, né? Reuniões acontecem após as rodadas, primeiro com a turma da Série B, que vai começar agora às 2h30 da tarde, depois uma janela com a turma da Série A. Então, nessas duas janelas, a comissão de arbitragem, cujo presidente é Rodrigo Martins Sintra, ela abre uma possibilidade para que os clubes apresentem as suas reclamações e também faz a pontuação dos lances mais tratados como mais polêmicos na rodada, né, durante uma rodada. O comitê consultivo já enviou hoje pela manhã, né, completou a análise dos lances aí, e desse comitê consultivo eu me refiro aos árbitros aí, ex-árbitros badalados, os Néstor Pitana, Nicola Rizzoli, Sandro Meirahit e tal. O pessoal já fez a análise dos lances, já mandou para a CBF, e nessas reuniões é que esses resultados, né, serão apresentados diretamente com os clubes, também com uma oportunidade que os clubes façam as ponderações. A comissão de arbitragem da CBF considera que os dois realmente lances mais polêmicos são as decisões envolvendo o Sport, né, e o Palmeiras e o Internacional e Cruzeiro. E uma informação que eu tenho, quente, em relação à arbitragem do Ramon Abate Abel no jogo do Atlético Mineiro e São Paulo, é que a arbitragem dele está muito bem avaliada e consideraram, sim, que ele tomou as decisões corretas durante a partida. Então, nesse bolo de discussão, o pessoal separa um pouco o Ramon Abate Abel da dinâmica envolvendo os outros dois jogos, e aí eu não tenho ainda antecipada a definição e como é que foi a análise concreta dessas partidas, mas a CBF promete divulgar, né, como já fez na outra rodada, com a análise desse comitê consultivo. Então, essas são mais ou menos as frentes de trabalho nessa segunda-feira pós-rodada. O pessoal já sabe que, embora não seja o desejado, mas que os clubes sempre reclamam, enfim, sobre esse contexto todo de arbitragem, querem tratar com a transparência que eles acham que é devida e na forma que eles acham que é devida nessas reuniões, inicialmente, para depois divulgar a análise do comitê. Então, os dois jogos mais polêmicos, vamos dizer assim, né, Sport e Palmeiras, e a questão do Internacional e Cruzeiro, com o tratamento à parte da atuação do Ramon Abate Abel, que eles consideram que foi positiva, e pontuam sempre a questão, né, da dificuldade do árbitro trabalhar com tanta gente reclamando. Nesse caso, o Zubeldia foi o da vez, com essa reclamação mais efusiva, depois invadindo o campo, né, depois da expulsão, enfim, esse contexto todo, que o Zubeldia, inclusive na coletiva ontem, disse que repetiria se entendesse que o São Paulo foi prejudicado e tal. Então, para resumir um pouco em relação ao que está acontecendo na tarde dessa segunda-feira, é basicamente isso, meus amigos. Então, a gente vai aguardar nas próximas horas aí, né, não só o desfecho dessas reuniões com o pessoal da Série B, depois com a Série A, para ver a divulgação do entendimento mais detalhado, né, da parte técnica, que é feita aí sim pelos consultores internacionais que a CBF contratou para fazer esse trabalho específico. Isso puxa a reboque, o negócio que eu queria mencionar também sobre a estrutura da comissão de arbitragem, é que as decisões continuam sendo tomadas aqui no Brasil, apesar de ter o apoio, o suporte desse pessoal que atua em lances específicos. Ele é presidente... Ele é presidente da comissão de arbitragem. Porque no início, quando foi divulgada a estrutura, não se falou dele como chefe, não como presidente. Ou seja, o cargo dele é o mesmo do CNM. É ridículo. Nesse caso, acho que houve... A gente... Pode falar. Não, assim, eu só queria dizer que é ridículo, porque, assim, na minha opinião, é ridículo. E pode colocar aí, ridículo. Porque, assim, avaliar o trabalho do Ramon Abate Abel como bom, sendo que o Lianco tinha que ter sido expulso, e eu não estou aqui falando não, o motivo é simples. Pega todos os ex-árbitros.
pega todos os ex-árbitros falando, o Lianco tinha que ter sido expulso. Ele empurra o Ferreirinha, sem motivo nenhum, ele já dá cartão para o Ferreirinha caído, e aí depois ele dá uma solada no Ferrarese, segundo cartão amarelo, vermelho, expulsão. E aí você avalia o trabalho dele como um trabalho positivo, um trabalho bom, é brincadeira. Então só aí já começa errado, é ridículo. Aí já é um negócio, é um troço ridículo. Que assim, vamos avaliar, é muito fácil avaliar o trabalho do Arleu como ruim e mandar uma notinha dizendo que vai fazer uma reciclagem. É fácil. Até eu que não sou árbitro, posso trabalhar na comissão de arbitragem. Me desculpe, com todo o respeito ao Rodrigo Martins Sintra, que é um cara que é ótimo, um ex-árbitro excelente. Mas ele está distante. Mas assim, na moral, cara, falar que o Ramon Abateabel é positivo, a arbitragem dele é positiva, é ridículo, cara. Olha só, Igor, tua informação é a informação certa, certo? Vamos partir dessa lógica que é evidente. Só vou voltar no tempo lá para o dia 13 de fevereiro, que foi quando a CBF... Diga. Só para isso aí, eu acho que houve uma equívoco na forma com a qual a CBF se comunicou em relação a esse assunto aí, na montagem da comissão de arbitragem como um todo. Por que eu digo isso? Se a gente pegar o ofício tão falado sobre subir na bola, nesse final de semana agora, a orientação toda da CBF, né, que posteriormente disse que era em decorrência da orientação da Conmebol e tal, quem assina o ofício é Rodrigo Martins Sintra, presidente da comissão de arbitragem. Tá bom. Se a gente for olhar também as notas oficiais da CBF, vou até abrir rapidinho aqui para ver se eu encontro um exemplo mais concreto desse assunto, quando tem também as audiências públicas para a definição da escala de arbitragem, está lá muito claro, Rodrigo Martins Sintra, presidente da comissão de arbitragem. Então, naquele momento do anúncio em si, que colocou todo mundo ali na frente, eu entendo que houve um problema de comunicação da CBF em relação ao papel de cada pessoa ali. Pitana, o Sandro continua trabalhando para a empresa privada lá nos Estados Unidos que gere os árbitros da MLS. Então, eles não estão diretamente... Não dá para dizer que não estão CLT aqui, vamos dizer assim, né? O emprego deles continua sendo lá e eles funcionam como consultores aqui. E aí sim, o Rodrigo Martins Sintra, que ele assina os documentos como presidente da comissão de arbitragem. Perfeito, mas assim, se há um erro de comunicação em relação à imprensa, como é que eu vou confiar que não vai haver um erro de comunicação em relação aos árbitros? A matéria do GE, não do Igor, para deixar claro, no dia 13 de fevereiro, a ex-presidente do órgão, o Wilson Luiz Seneme, foi demitido. A comissão será formada por um colegiado com 7 pessoas. Luiz Flávio de Oliveira, Marcelo Vangassi, Fabrício Vilarinho, Luiz Carlos Bezerra, Evelyn Almeida, Emerson Fittipaldi Coelho e Rodrigo Martins Sintra, que será o coordenador. Essa foi a divulgação no dia 13 de fevereiro. Hoje é dia 7 de abril. Isso não faz 2 meses. Então, assim, pera um pouquinho. Eu estou sendo chato? Estou sendo chato. Estou de acordo. Estou sendo chato. Beleza. Mas se há uma comunicação equivocada da CBF em relação à imprensa, em relação à opinião pública, como é que eu posso achar que a comunicação em relação aos árbitros está correta? Sim, é um problema de comunicação, de transparência, sem dúvida. É positivo porque tem a quem recorrer, né? Tem uma responsabilização maior. Quando você tem um presidente da comissão, você sabe com quem você vai reclamar, do que uma comissão, que um tá lá, outro tá aqui, ninguém sabe direito quem é que manda. Mas eu queria retornar aqui a esse lance do São Paulo, sobre a não expulsão do Lianco. A gente tem aí o lance do Lianco até depois o Zubeldia se irrita, se exalta, acaba sendo expulso. Estão pegando lá ainda o lance do Lianco, então. Mas teve muita reclamação do lado do São Paulo. E aí, Hernan, você já deu sua opinião, inclusive, da nossa tarde ali, ó. Avaliar o trabalho do árbitro como bom é ridículo. Eu queria entender como é que está sendo a avaliação por parte da diretoria do São Paulo também, que tem tido muitos motivos para reclamar da arbitragem, não só com a CBF, aí vamos pegar a Federação Paulista de Futebol também, porque na semifinal do Paulistão foi assim, e partindo para esse jogo aí, que foram 2 reclamações, e a mais clara por esse lance do Lianco, que já tinha um amarelo, o árbitro não o expulsa. Ele acaba sendo expulso no fim, mas enfim, não por esse lance que a gente não vai... Não mudaria nada, não, assim, a avaliação do São Paulo foi prejudicado porque se de repente tem uma expulsão do Lianco no primeiro tempo, você tem um jogador a mais. Isso mudaria o resultado? Não se sabe, mas você tem uma superioridade numérica com um tempo a mais, é prejudicial para o adversário que está jogando em casa e tal, enfim, isso olha lá,
ele dá amarelo para o Ferreirinha deitado, sendo que o Lianco empurrou ele do nada, né? Então, assim, a direção do São Paulo entende que houve um excesso do Zubeldia, mas entende também que é o jeito dele e que ele estava brigando ali no momento pelo time, pelo São Paulo. Não dá para entender, e aí é uma questão assim muito de critério, se o São Paulo vai... Nesse momento eu não consigo ter essa informação se o São Paulo vai fazer dossiê e tal. Acho que eu entendo que não, acho que vai ter essa reclamação formal nessa reunião. Porque não teve aqui lances como, por exemplo, lá na Ilha do Retiro ou então no Beira-Rio. Mas há uma reclamação, há um incômodo que já são seguidos, né, os jogos. E a expulsão do Zubeldia, uma situação em que houve um exagero da parte dele, onde todo mundo entende que sim, mas é uma maneira dele que já não é a primeira vez que a gente vê. Errado? Eu, particularmente, acho exagerado, achei errado, acho que ele podia ter segurado um pouquinho a onda. Mas é uma situação bizarra, essa de achar que é positiva a avaliação do trabalho dele, né? E teve o lance do Caleri também, que acabou sendo expulso quando acertou com o cotovelo no rosto do Júnior Alonso em uma disputa de bola. O árbitro tinha apresentado amarelo, mas chamou o VAR e acabou sendo expulso. O São Paulo também reclamou bastante desse lance, PVC, para você. O que você avaliou? Eu acho que esse não é o maior problema da arbitragem. Sim. Esse jogo não é o maior problema. Não é o maior problema. O lance do... Mas a informação do Igor é que a CBF está absolvendo o árbitro nesse momento. Ele vai, no caso do Lianco do Ferreirinha, para tentar apaziguar, só que o Lianco empurra ele na frente do... Na frente, o PVC, o áudio desse VAR diz o seguinte, o toque, aí alguém no áudio do VAR fala antebraço. Então, quando você fala antebraço, não é cotovelo. E o árbitro fala no áudio. Não tem o movimento de gatilho, que é o movimento assim, de gatilho, que é quando você faz isso aqui, com o cotovelo. E aí tem uma dúvida lá dentro do próprio VAR se é cotovelo ou antebraço. É aquela coisa que eu sempre falo, tem árbitro que é o árbitro vampiro. Não pode ver sangue, que aí já quer expulsar. Então, se o Júnior Alonso teve um sangramento ali, ele se baseou pelo sangramento, pelo machucado, e foi lá no VAR e meteu o vermelho, né? Então, assim, é uma comunicação que vale o campo ou vale o VAR? Aí cada hora é uma coisa. Não, tem que valer o campo. O VAR... O campo era amarelo. O campo era amarelo. Cada hora é uma coisa. Mas esse é o ponto. Aí você tem a Daiane Muniz, que avaliza... E o VAR nem poderia chamar, porque em caso de amarelo, o VAR não pode chamar, né? Quando é cartão vermelho. Não, ele só pode chamar por ser cartão vermelho. Ele interpretou que é cartão vermelho. Quando interpreta que é vermelho. E aí quando é caso de amarelo, o VAR não pode chamar. Aí o árbitro vai ver e acha que o VAR tem razão e dá o vermelho. Eu acho que, para mim também não era vermelho, para mim era amarelo. Só acho que é que amarelo seria suficiente para expulsar. Por isso que você precisa ter critério. Porque senão fica tudo puxando a bola. Mas naquele jogo o cara expulsou e não era para expulsar. Agora por que expulsou se era para expulsar? Então, se é para expulsar, é para expulsar. Se não é para expulsar, não é para expulsar. É simples. E critério também no momento em que o VAR tem que chamar, né? Qual é o quão intervencionista o VAR tem que ser? A gente já pediu aqui várias vezes, né? São debates que acontecem todos os dias. O VAR está muito intervencionista. Mas a gente também observa em momentos que o VAR deveria chamar e o VAR acaba não chamando. Não, mas aí também tem uma condição nossa muitas vezes. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente fala assim, por que o VAR não chamou? Aí você vai e descobre que o VAR interveio. Que é o caso, interveio errado no lance do Veiga? Interveio errado no lance do Veiga, mas interveio. Você fala assim, mas o VAR não interveio. Interveio. O VAR interveio. A pergunta é se ele interveio corretamente ou interveio equivocadamente. Aí você fala, não, mas por que o VAR não chamou? Mas chamou. Sim. O VAR viu. Então, todo lance está sendo checado. Ele concordou com a decisão do árbitro. E aí a gente vai voltar para a questão do investimento na correção. Se você tem um problema de arbitragem, por que não tem problema de arbitragem toda semana na Alemanha e na Inglaterra? E tem. Não toda semana, mas tem. Tem, mas tem critério. Tem uma base. Fato é que o Zubeldia ficou muito bravo, foi expulso e anda questionando a arbitragem. Vamos ouvir o que o Zubeldia falou depois da partida? Tá por aí a sonora do Zubeldia, gente? Senão a gente segue tocando o barco por aqui. Ele nem precisou do consultor dele lá, hein? Ouvi tá aqui, peraí. En todo momento plantea dudas, sobre todo que esa situación ya no es ninguna duda, la doble amarilla a Lianco,
yo no sé cuál es el criterio que usa, no es la primera vez que nos pasa con este árbitro, no es la primera vez. Y uno revisa el partido aquí cuando jugamos por copa, una jugada de Rato que le hace una falta y es último hombre porque se va directo al arco, el árbitro no lo expulsa. Y tengo mucha duda con este arbitraje, mucha duda. Ya de antemano voy mal predispuesto. La jugada claramente ameritaba una amarilla. Tá, então, Zubeldia falando. Claro que isso aí tem um retrospecto recente que incomoda muito o São Paulo. Além dessa partida, teve a semifinal do Campeonato Paulista, o pênalti no Vitor Roque e outras marcações também para trás. Tem razão o São Paulo em reclamar, PVC? Provavelmente o São Paulo tem razão de reclamar no Campeonato Paulista. O lance, volto a dizer, na minha opinião, o jogo de ontem não é o mais trágico. O São Paulo tem razão de reclamar do lance do Vitor Roque no Campeonato Paulista. Aliás, você estava fazendo uma conta aqui. Você sabe qual foi o clube que mais teve pênalti marcado a favor no Campeonato Paulista? O São Bernardo. 6. Em segundo, o Mirassol. Em terceiro, o Palmeiras. Sabe qual foi, nos últimos 10 campeonatos brasileiros, quantos tiveram o campeão como recordista de pênaltis marcados a favor? 1. O Atlético de 2021. Todos os demais, não. O Corinthians foi campeão em 2017, a história de Corinthians, apito amigo, que, com todo respeito a quem fala, é leviano. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2017 e não teve o maior número de pênaltis marcados a favor. Papo de torcedor. Não, né? mas não pode ser. A gente não está aqui como torcedor, a gente está aqui como jornalista. claro. Tem um problema de arbitragem grave para resolver? Tem. Uma parte do problema passa pela compreensão de que o árbitro vai errar. O lance mais... Ninguém aceita dizer isso, né? A gente está fazendo o ranking do maior erro de VAR no Brasil. Mas ninguém aceita que o maior erro de VAR da história do VAR foi o Glenn Nyberg, sueco, que viu o Gabriel Magalhães abaixar dentro da área com a bola em jogo e apanhar a bola com as duas mãos, botar no chão de novo e cobrar a falta. E o Paul de Broek, que era o VAR holandês, aplaudiu. O maior erro de VAR... Não existe um erro de VAR tão óbvio quanto esse. E não agora erro de toda VAR. rodada a gente fala, é o pior erro da história do Pô, VAR. quer dizer, assim, né? Mas a gente vai discutir que o Internacional em 2020, na final do campeonato, reclamou de um pênalti que foi marcado em campo e foi desmarcado pelo VAR. Então, quer dizer, primeiro que não é erro de VAR. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Existe erro de arbitragem, assim como tinha antes. O erro não é do VAR. O árbitro erra e o VAR apoia o erro do árbitro ou corrige o erro do árbitro. Então, o erro não é do VAR. O erro é da arbitragem. Tem 4 árbitros aí, no mínimo, né? Estou falando de um árbitro, 2 assistentes e o árbitro de vídeo. Esses 4 sem contar o apoio. Mas o erro é da arbitragem. Quem errou? Errou o árbitro e o VAR não corrigiu? Então o erro não é do VAR, o erro é do árbitro primariamente. O VAR errou também porque não corrigiu. O erro é da arbitragem. outro árbitro que também está sob os holofotes